Já que existem 3 aspectos de consciência e 3 constituintes do ser, cuja recíproca harmonia Maya, resultam nem mais nem menos que 7 realidades fundamentais em toda a experiência do mundo do homem. Estas 7 realidades não derivam de 3 em nosso sistema de Maya ou vida, porque este sistema é tão só uma parte de outro sistema superior, em que já existiam as 7 realidades. Mas ao constituir Shiva a sua trindade de seu sétuplo ser, empresta, por assim dizer, 3 dos 7 princípios a Brahman e outros 3 a Vishnu, reservando para si o primeiro, o Ananda. Disto se infere que as 7 realidades ou princípios são perfeitamente iguais e nenhuma delas está constituída por uma mescla ou combinação com alguma das demais, e, portanto, pode-se lhes denominar propriamente princípios ou causas primárias. Se por conveniência os representamos numericamente, serão os números nomes arbitrários sem que deem relativa posição às realidades. E se para facilitar a memória os representamos diagramaticamente, não-se-ão de adstringir aos princípios as propriedades matemáticas do diagrama. O perigo de usar tais diagramas está em que se pertencem a um princípio e dão motivo a que, do ponto de vista deste, se vejam os demais princípios, obscurecendo desse modo a sua verdadeira natureza. Todavia, arriscar-me-ei a traçar os 2 diagramas seguintes. O primeiro diagrama pouca explicação necessita, porque é o de 2 triângulos equiláteros entrelaçados, bem conhecidos. É a melhor indicação dos 7 princípios, que assinalei com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. O triângulo com o vértice para cima é Shit, e o do vértice para baixo é Sat. O conjunto é um símbolo da expressão por meio de 2 relacionadas trindades de 7 princípios, a saber, 1. Isha, vontade. 2. Jnana, sabedoria ou amor. 3. Kriya, atividade ou pensamento. 4. Maya, ilusão. 5. Sattva, lei. 6. Rajas, energia. 7. Tamas, matéria. O segundo diagrama mostra a distribuição destes princípios na trindade maior, mas convém ter especial cuidado em não considerar os 2 grupos como se estivessem um em cima do outro no espaço. Princípio: Isha, qualidade de Deus ideais dos homens, liberdade. Segundo princípio: Jnana, qualidade de Deus ideais dos homens, unidade. Terceiro princípio: Kriya, qualidade de Deus ideais dos homens, compreensão. Quarto princípio: Maya, qualidade de Deus ideais dos homens, harmonia. Quinto princípio: Sattva, qualidade de Deus e ideais dos homens, vontade. Sexto princípio: Rajas, qualidade de Deus e ideais dos homens, bondade. Sétimo princípio: Tamas, qualidade de Deus e ideais dos homens, beleza. No longo caminho que conduz à bem-aventurança, todo ser humano tem de passar em sua evolução por 3 grandes etapas. Primeiro, a de Sati, depois a de Chit e, finalmente, a de Ananda. Isto explica porque todos os seres anelam a felicidade, e os 7 princípios que movem sua vida no mundo são meios conducentes ao referido fim, no qual desaparece até o amor, a verdadeira essência da consciência. Como atualmente o homem se encontra na etapa Chit, ele considera a Deus na natureza externamente a si mesmo, e a Deus na consciência ou Chit como no interior de si mesmo. Mas Deus está igualmente em ambas as partes,
e na prática os homens buscam a felicidade em ambas as esferas. Todavia, como todo homem pertence a Shiva, tem, como ele, operantes os 7 princípios que põem sua consciência em contato com as 7 realidades fundamentais da vida. Embora a diferença de Shiva tenha desiguais os 7 princípios e sempre um deles mais vigoroso que os demais. Este princípio predominante é o seu raio. Os 7 princípios atraem constantemente todos os homens, porém cada homem responde mais ao seu próprio raio, que então se torna o ideal supremo de sua vida, e pode exaltar sua consciência à vida mais intensa de que seja capaz. Eis os ideais que os 7 princípios sugerem respectivamente. Primeiro, liberdade. Segundo, união. Terceiro, compreensão. Quarto, harmonia. Quinto, verdade. Sexto, bondade. E sétimo, beleza. Isto é vontade, e do exame que fizemos deste princípio, se infere claramente que é livre a vida daquele em quem predomina a vontade, pois então prefere a liberdade a qualquer outro bem do mundo. Jnana é a sabedoria, que, segundo vimos, põe uma consciência em perfeita vibração de simpatia com outra consciência. É o amor que, sem cessar, anela mais íntima união, embora a absoluta unidade, como a absoluta liberdade, só seja possível em Ananda. A compreensão significa uma atividade do poder mental do pensamento, e quem tem Kriya como raio predominante resume todo o seu anelo em compreender acabadamente o plano das coisas. No capítulo dedicado ao 4º raio, explicarei a influência no homem do princípio de harmonia, demasiado complexa para mencioná-la brevemente. Também as raças e as nações têm, como os indivíduos, seu princípio predominante. Disso é exemplo que nos primeiros tempos da raça ária, e ainda hoje em dia, na Índia estiveram e estão em pauta os 3 até agora citados ideais. Vemos ali aqueles que buscam o Deus interno, como eles o chamam, por meio dos 3 caminhos ideais, que respectivamente se revelam com especial clareza nas grandes escolas iógicas de Patanjali, de Sri Krishna e de Sri Shankaracharya. Mas ao chegar à metade da raça, ao povo grego, vemos ali em assinalado predomínio o princípio de harmonia. Os sábios induzem as pessoas a considerarem Deus como Sati, e nos homens se desperta o vivo anelo de descobrir a verdade, a bondade e a beleza. As 3 modalidades de buscar a Deus externamente se correspondem com as 3 de buscá-lo interiormente, porque há correspondência entre o Deus externo e o interno, entre o Deus na natureza e o Deus na consciência. Esta relação aparece entre Isha e Tamas, e portanto entre a vontade na consciência e a estabilidade nas coisas. A vontade é a estabilidade de consciência, e a materialidade é como se disséssemos a obstinação, a teimosia das coisas. Numa palavra, o Tamas, que segundo explicaremos com maior amplitude mais adiante, é a beleza, o eterno equilíbrio e ponderação das coisas materiais perfeitas, tanto em repouso como em movimento. Assim como Tamas corresponde a Isha, também Rajas a Jnana. Este último princípio é amor no homem, a energia de consciência que mantém unidos muitos seres viventes. Rajas se mostra no homem como desejo que acumula todas as coisas e busca a munificência universal. O ideal de um Deus bondoso move o homem a buscá-lo na natureza, ou atrás dela como dispensador de dons, e adora-o, por assim dizer, como a soma de todo bem. A correspondência entre Kriya e Sattva é a mesma que entre o pensamento e as leis da natureza, que constituem a verdade acerca das coisas. Quem busca a verdade por investigação das coisas, compreende que nelas
a uma ultérrima verdade ou realidade ante a qual todos devemos inclinar-nos. O predomínio dos 3 últimos ideais nas últimas sub-raças deu prevalência em sua vida às 3 grandes formas de adorar a Deus, em Sati ou natureza, as quais comumente se chamam ciência, devoção e arte. Se parece obscuro o significado do segundo destes 3 termos, recordemo-nos de que as nações europeias, em seus lugares de adoração, veneram e reverenciam a Deus como dono e dispensador de todos os bens e o apreciam pelo que chamam sua bondade. O diagrama seguinte mostra a correspondência entre as sendas externa e interna, os ideais que governam e a sua expressão nos negócios humanos. Vontade, amor, pensamento, introspecção e operação na consciência. Liberdade 1. Governo. União 2. Filantropia. Compreensão 3. Filosofia. Vontade, amor, pensamento, pesquisa e operação no mundo das coisas. 5. Verdade, ciência. 6. Bondade e religião. 7. Beleza, arte. 4. Fica no centro, harmonia, interpretação e imaginação.